E aí a gente vai falar hoje sobre a epilação masculina. Mas além disso, o que mais que a gente poderia falar? Sobre o epilador, sobre aquele que hoje está sendo assim muito procurado. Por quê? Porque existem procuras de epiladores, não só na área da epilação masculina, mas também na área da epilação feminina. E eu vou explicar para vocês o porquê disso, como que está o aquecimento, como que está aí toda essa procura que está ocorrendo, tá bom? Convida aí seus amigos, compartilha o vídeo, já deixa aí o joinha, deixa a curtida, já vai preparando as mensagens aí no comentário. A epilação masculina, né? Quantas dúvidas que tem, quanta gente que fica aí se perguntando, trabalho com a epilação masculina, não trabalho. Qual cera que eu uso na epilação masculina? Cera quente, cera fria, cera Rolon? São tantas dúvidas que às vezes a gente fica perdida e às vezes deixa de trabalhar, de atender o público masculino por conta disso. Percebe que às vezes a gente deixa oportunidades passar? Você sabe por quê? O público masculino hoje, a procura é muito grande, né? A gente tem aí muitos homens que se aderiram, né? Vamos falar dessa forma, mas que eles acabam procurando a epilação pelo fato de praticarem mais esporte, de estar sempre à academia, até para o próprio cuidado com o corpo e tudo mais, e a procura está cada vez maior, sim. Então a gente tem a procura da epilação masculina. E por que não atender o público masculino? Por que a gente tem às vezes insegurança em atender o público masculino? Essa insegurança muitas vezes vem de algum medo de que ocorre alguma coisa, alguma intercorrência ali no meio do caminho. Mas gente, hoje está tão normal, hoje a procura para fazer peitoral, costas, braço, quem faz tatuagem faz muita epilação, porque não quer o pelinho ali tampando a tatuagem, quer deixar a tatuagem em evidência. E aí, por que não se especializar mais? Por que não buscar mais informação e ver o que esse público prefere, ver o que esse público gosta, né? A gente sabe que uma das ceras que eles procuram bastante é a cera Rolon e a cera quente. Essas são as mais utilizadas, né, no público masculino. A Rolon faz peitoral, faz costas, você pode fazer o braço, pode fazer a perna. Região mais sensível, como axila, virilha, pode-se fazer com a cera quente. Aí vocês vão me perguntar, mas homem faz virilha? Tem homem que faz. Então tem tudo isso que a gente precisa tá ali, né, pronta para atender. Aí tem muita gente que fala, mas eu não gosto, eu não me sinto bem, eu vou ficar desconfortável. Mas gente, se vocês analisarem pela profissão, a enfermeira também trata da mesma forma, né? A podóloga também atende, a esteticista também atende. Então é uma questão de respeito. Eu acho que a gente trabalhar com respeito ali o tempo todo e se colocar ali com respeito como profissional, não tem nenhum problema, né? Não tem esse problema de trabalhar, muito pelo contrário. O homem paga melhor, o homem não liga de pagar, não reclama do preço e a mulher tá sempre pichinchando. Não é assim que a gente fala? Ela sempre vai lá, dá um descontinho e tal. O homem já não fala isso, é muito difícil, né? A maioria eles pagam e pagam com bom grado, assim, pagam sem reclamar, porque eles querem ali ficar sem os pelos. Essa é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. O que acontece às vezes é que o homem ele tem a sensibilidade maior na pele. Então, por incrível que pareça, o pelo dele é mais grosso e muitas vezes a pele é mais sensível, né? Então a gente precisa ali procurar também produtos que a gente consiga atender e que a gente consiga fazer uma epilação com mais eficácia e menos dor. Só que a gente sabe também que não existe uma epilação sem dor, né? Sem dor nenhuma não existe. Isso vocês podem ter certeza que não existe. Essa coisa de ser anestésica, produto anestésico para fazer epilação, gente, isso daí, pelo amor de Deus, isso não é uma forma de epilação que a gente pode oferecer, porque isso não existe, tá? O pelo, ele fica lá na epiderme, na derme, dentro da pele, né? Então a gente não tem o poder, a pele não tem absorção da cera para anestesiar o pelo. Então a gente não consegue fazer com que esse pelo fique realmente ali o folículo piloso, onde tem as terminações nervosas, onde tem toda a corrente sanguínea, anestesiar, não vai ter como, só se a gente
pegar e der uma anestesia na pessoa através de uma injeção, né? Fora isso, a gente não consegue esse efeito. A gente consegue minimizar com alguns ativos, minimizar com alguns tipos de ceras mais maleáveis, mais macias, menos agressiva, né? Aí você minimiza a dor. A gente trabalha também com alguns cheirinhos ali, a questão do cravo, do eugenol, aí deixa a pessoa um pouquinho mais relaxada. Então você trabalha muito psicológico do cliente, né? Olha, essa cera dói menos porque ela tem o eugenol, porque tem o cheirinho de cravo. Então acaba envolvendo o cliente, a cliente, e com isso a gente consegue ali ter um pouco menos dor. Fora que se a pessoa estiver muito tensa, muito nervosa, muito abalada, às vezes ela teve um dia muito estressante, ela fica muito tensa, ela acaba sentindo mais dor. Dias frios, às vezes por conta da vasoconstrição, né, que a gente tem a vasoconstrição, acaba também muitas vezes tendo muito mais dor do que o normal. Então, gente, a gente tem assim sempre essa preocupação, né, de fazer uma epilação com eficácia. Os pelos também masculinos, às vezes, eles têm uma tendência maior de ter o risco da foliculite, né? A gente sabe que às vezes a transpiração, a dilatação do poro, por ser pelos mais grossos, às vezes aquela bactéria oportunista ali, ela se instala até por conta de mão e tudo, porque eles têm aquela mania, nossa, ficou legal, ficou bom, coloca a mão ali após a epilação e talvez, em alguns casos, né, não é sempre que acontece, pode causar ali um risco de foliculite na região. Então, o que a gente faz para pedir para o nosso cliente evitar? Sempre higienizar bem as mãos do cliente, pedir para que ele higienize, passe um álcool em gel na mão, utilize um sabonete antibacteriano, né, que possa ali tá fazendo um efeito para esse bloqueio, higienizar muito bem essa pele antes de começar a epilação, né, antes de passar a cera, sempre ter certeza ali que a pele foi higienizada corretamente. Foi passado ali um adstringente correto para fazer a higienização. Se você faz uma coisa muito superficial, numa região que tem uma quantidade muito grande de pelo, às vezes não é o suficiente, né? Então a gente precisa ter esses cuidados, principalmente para evitar. O uso da alta frequência, ele é super bem-vindo na epilação masculina. É uma forma da gente minimizar bastante esse risco da proliferação de bactérias, ajudando a fechar o poro, né? E aí fazendo com que esse poro fechando mais rápido, tendo aí essa frequência também das ondas da alta frequência, para fazer com que melhore ali e evite essa proliferação de bactéria, né? E aí tem todos os outros cuidados que a gente já sabe, que é tentar não utilizar uma roupa muito apertada, não ir para academia naquele dia, não transpirar muito, e tem N coisas que são aqueles cuidados que precisam ser feitos. Cuidado também com desodorante, não pode utilizar pelo menos 24 horas, né? Não utilizar nada que contenha álcool. Então a gente precisa sempre estar orientando o nosso cliente nesses aspectos, nessas questões. Aí eu quero falar sobre esses rapazes que estão cada vez mais procurando essa profissão e como que eles fazem o atendimento, tá? Eu vou dar uma prévia aqui para vocês, falando um pouquinho sobre isso também. Até porque tem muita gente que procura, né? A gente sabe que hoje são pouquíssimas as escolas, pouquíssimos os locais ainda que dão os cursos de epilação masculina, né? Existem já alguns centros especializados em epilação masculina. Porém, existe também o epilador que ele faz a epilação masculina, mas que ele atende o público feminino. Era sobre isso que eu queria falar com vocês. Olha só, eles estão se especializando cada vez mais. Muitos são esteticistas ou biomédicos ou estão estudando para ser. E eles vêm estudando e ganhando mercado cada vez maior. E com isso, o que acontece? Eles são nossos concorrentes direto. Eu acho isso ótimo porque é um alerta pra gente que é epiladora parar de ficar acomodada,
né? E começar a estudar também. Por quê? Porque a profissão, ela vai crescendo e você cada vez vai tendo mais cliente e abordando maiores clientes e tendo mais clientes do seu lado quando você trabalha bem e você trata suas clientes ali com excelência, não é verdade? Trazendo bons produtos, trazendo ali o seu diferencial de atendimento e fazendo aquela cliente se sentir bem no seu espaço, no seu local de trabalho. Isso é o que os meninos estão fazendo. Eles estão atendendo o público masculino e estão atendendo o público feminino. Por quê? É o mesmo que eu acabei de dizer. Se da mesma forma que a mulher pode atender o público masculino, por que não o homem pode atender o público feminino? Qual a diferença? Nenhuma. Eles são também preparados para o atendimento. Alguns são enfermeiros, alguns são biomédicos, alguns são esteticistas, e aí eles querem algo mais, porque a epilação tem a procura, né? A pessoa já faz o tratamento com ele, ou já tem ali um contato com ele, por que não fazer a epilação? Então elas andam em conjunto, né? A gente acaba tendo esse conjunto de coisas. Como a gente está vendo agora em alguns salões, já é muito normal ter o rapaz que trabalha com manicure, né? Trabalhando ali com as unhas. Então são coisas assim que vão evoluindo cada vez mais. Olha só, aí a gente tem que estar sempre preparada para isso. E como que a gente se prepara? Sempre com atendimento melhor, sempre oferecendo melhores serviços, sempre oferecendo o melhor para nossa cliente. Tem campo para todo mundo. Vocês têm que parar de achar que o laser vai acabar com a epilação com cera, que não é verdade. O laser tem o seu campo, tem as suas clientes específicas. Ele sempre vai ter clientes que não podem fazer a laser. Como na epilação, como vai ter gente que não pode fazer com a cera, ou vai ter gente que tem uma quantidade excessiva de pelo e que ela prefere o laser, como tem gente que prefere a lâmina. Então vocês percebem que tem público para todo mundo? Tem público, gente, o mundo é cheio de gente, quanta gente, a gente não consegue atender. Se você for fazer uma conta, você consegue atender 15 clientes por dia, não é verdade? Para vocês atender 15 clientes por dia das 8 às 8. Das 8 da manhã às 8 da noite sem parar ali, ó. Sem poder ir no banheiro, sem almoçar para atender 15 clientes por dia. Então, por aí você tem uma ideia de quanta gente você consegue atender. De quantas clientes você consegue atender. Consegue atender muita gente. Precisa fazer boa divulgação, mostrar o seu trabalho, né? Às vezes a gente perde tanto tempo na internet fazendo coisas ali banais, coisas bobas, vendo vídeos bobos que não agregam a nada, ou vendo uma notícia ruim. Para com isso, que notícia ruim traz só coisas negativas. Vamos fazer coisas boas, vamos estudar, vamos aproveitar para aprimorar nossos conhecimentos, né? Eu tô aqui, eu dou aula para vocês, porque cada live que eu faço é uma aula que eu dou para vocês. Às vezes vocês vão para cursos, pagam caro e não aprendem o que eu falo numa live, né? Então é importante a gente ir absorvendo um pouquinho de cada lugar e agregando e buscar cada vez mais conhecimento. Olha quanta coisa boa a gente vai trazendo aqui, né? O fato também de oferecer um trabalho, um serviço de esfoliação, por exemplo, no seu ambiente ali, para o seu cliente, às vezes ele tem já um problema ali de pelo encravado, você pode oferecer o serviço de epilação, já com um pacote ali, com esfoliante, né? Já falar para o seu cliente para vir fazer um clareamento de axila, de virilha, você vai agregando, né, valores ali ao seu serviço, ao seu trabalho. Existem alguns tipos de massagem relaxante com pedras, com bambu, que podem ser oferecidas, que são massagens terapêuticas ali, com efeito relaxante, anti-estresse, que dá para trabalhar e oferecer. Com pindas, tem com toalha, tem várias coisas que a gente pode fazer. Tem várias coisas que você pode agregar para você ganhar mais dinheiro, para você ter maior benefício na sua profissão, para você ter maior retorno na sua profissão. Então são coisas assim que a gente precisa estar sempre em alerta, né?
Tem também, gente, aquelas que preferem, que gostam mais também de se atualizar no embelezamento do olhar. E aí é bacana também, porque tem muito homem que procura sobrancelha. Nossa, muitos homens fazem sobrancelha. Então também tem isso que vocês podem agregar. Tem homem que faz facial com linha, e aí com a linha você pode oferecer e pode trabalhar também. Então tá vendo como tem muitas coisas que a gente pode agregar no nosso serviço, no nosso dia a dia, no nosso atendimento? Isso eu tô falando do masculino, mas também no feminino, né? A gente não deixa de atender o público feminino com essas questões também. São coisas assim que a gente vai acrescentando para cada vez trazer mais clientes. E o atendimento, gente, a gente tem que fazer com amor, tem que fazer aquilo assim, sempre abençoando o nosso trabalho, sempre fazendo o nosso trabalho sem reclamar, sempre trazendo para o nosso trabalho uma coisa gostosa, uma coisa boa, porque quando você faz isso, você joga e recebe de volta. Então tudo aquilo que você faz de bom, que você faz com amor, você recebe de volta. Então a gente tem que estar na nossa profissão fazendo e trabalhando com amor com a nossa profissão, né? Quando você trabalha por trabalhar só para ganhar aquele dinheiro e reclama, aí você pode trocar de profissão, porque não, as coisas acabam não andando para você, porque a gente não pode reclamar. Veio um cliente hoje, graças a Deus veio um cliente, né? Graças a Deus, abençoado esse cliente, que venham desses, multiplique milhões de clientes, que venham muitos clientes, não é? A gente tem que falar assim, tem que ter esse pensamento. Vocês vão ver, vocês mudando isso, vocês mudam tudo. E é assim que funciona, o mundo é assim, gira dessa forma, a gente, né, é energia pura, então a gente precisa sempre estar buscando isso. Né? Então é tudo isso que acontece. Lógico, a gente tem aqueles momentos, né, que a gente tá um pouco mais irritada, mais nervosa, um dia que a gente não tá bem, mas isso todo mundo. Mas aí você volta e fala, opa, o que eu tô fazendo de errado? Não, peraí, vamos corrigir isso aí, não é assim, né? E aí você começa a ter novamente aquela posição, aquela postura de profissional. E assim, gente, a gente não deve levar nada para casa, a gente deixa tudo no trabalho e para casa a gente só leva o amor pro nosso marido, nossos filhos, né, para nossa família, e é assim que funciona. Falando aí sobre os pelos mais grossos, sobre às vezes a dificuldade, a questão de foliculite, temos também questões de muitos pelos encravados. O que eu posso fazer antes? Pode oferecer aí um serviço de esfoliação, duas vezes na semana, fazer uma boa esfoliação na pele, isso resolve, ajuda bastante. Oferece esse serviço para o seu cliente, isso é bem importante. Hoje a profissão do epilador também, que está chegando aí com força no mercado, tá? Tem muitos epiladores procurando o curso de epilação, né? Alguns deles são enfermeiros, outros são biomédicos, mas que estão entrando na área também e querendo trabalhar com a epilação, que é bem bacana. Então vocês têm aí ideias de que a gente consegue, né, no mundo de hoje, atender tanto o público masculino quanto feminino, tanto os homens atende quanto as mulheres, né? E aí a gente tem aí cada vez mais pessoas que vêm e procuram a epilação. Quando eu comecei, para vocês terem uma ideia, existia um tabu enorme, ninguém queria fazer epilação, porque dói demais, porque essa dor ninguém merece. Tem pessoas que falam isso até hoje, mas são, assim, vamos dizer, 5% da população tem medo da epilação hoje, né? 5, 10%. Antigamente não, antigamente era 80%, 20% só que fazia epilação. E olhe lá, né? Se eu não tô errada, porque a maioria tinha medo. A maioria tinha esse tabu de que epilação dói demais. Não, de jeito nenhum. Era tudo mais difícil, era mais complicado, era mais, não tinha essa questão de pagar com cartão, você tinha que pagar com dinheiro, ou fazia cardenetinha para a pessoa pendurar e pagar depois. Então a gente evoluiu muito, a evolução da epilação foi muito grande.
né? Então foram muitas coisas que aconteceram e coisas boas, né? Veio aí a Anvisa, veio a questão dos produtos, que hoje a gente tem uma infinidade de marcas que às vezes acabam nos confundindo, mas é simples. A coisa da marca, gente, é simples. O tipo da cera é simples. Vocês que complicam, né? Vocês complicam, porque vocês têm que entender assim, existe a cera quente, a cera fria, a cera Rolon e a cera hidrossolúvel. Não tem outro tipo de cera, são esses são os tipos de cera que a gente tem para trabalhar. E aí existem as marcas, que cada uma tem ali, faz uma cerinha de algas, faz uma cera de camomila, cera de pitanga, cera de pitaia, sei lá, inventa aí vários tipos, mas por quê? Para ter o diferencial. Aí esse diferencial é que vai ser a cor, vai ser um cheirinho diferente, que vai envolver o cliente. Então isso que é os diferenciais da cera. Mas a forma de aquecimento, a forma de passada de uma cera quente, não importa se ela é em barrinha, se ela é quadradinha, se ela é redondinha, se ela é em floquinho, se ela é quebradinha, assim, toda miudinha, de aquelas bolinhas bonitinhas, não importa. O aquecimento delas é igual, a forma de passar é igual. O que vai mudar é que eles têm maquinários diferentes que faz formas diferentes de cera, né? Agora, a técnica de depilação para cera quente é a mesma. A hidrossolúvel também, uns coloca num pote grande, redondo, o outro já tá colocando já no aparelhinho como se fosse o aparelhinho do Rolon. Só que tem que tomar cuidado porque existe a hidrossolúvel e a cera tradicional Rolon, que é um pouco diferente uma da outra, porque é uma base de óleo, a outra a base de água. Então tem essas coisinhas assim, mas é só estudar um pouquinho. Vamos lá ler o rótulo da cera, ver o que está escrito, qual a propriedade que tem, né? A gente fica cada vez mais informada e sabendo o que você está usando na pele do cliente. Isso é importante. Se vocês perderam alguma coisa, tem dúvida sobre a epilação masculina, sobre os cuidados na pele masculina, tipo de cera, a gente falou sobre a questão da foliculite, falou também sobre o mercado de trabalho na epilação masculina, que é um mercado rentável, que dá dinheiro, que dá para ganhar bastante, porque você consegue cobrar um valor justo, um valor mais alto, né? E você consegue também ganhar mais. A gente tem a questão dos homens que estão também virando epiladores aí, e eles estão investindo pesado, gente, em curso, para eles poderem tomar conta, porque eles estão epilando o homem e estão epilando mulher. Então vocês ficam espertos também, porque a concorrência chega e a gente tem que estar ali, ó, alinhada, junta, sem perder e sem estar fora aí do nosso trabalho, né? Isso é importante também, tá? Só eu queria pedir para vocês, principalmente o pessoal do YouTube, que fale para mim nos comentários, que me dê dicas aí do que vocês gostariam de ver, do que vocês gostariam de ouvir, né, nas lives, além da epilação, além do foco aí de epilação, pra gente também não ficar muito cansativo falando só de depilação, né? Que aí a gente foge um pouquinho de depilação, fala um pouquinho de outra área, volta pra depilação de novo e fica uma coisa gostosa pra gente poder fazer sempre o que vocês assim estão sempre aqui curtindo e trocando aí, fazendo essa troca bacana comigo, tá? É importante também. Mais alguma perguntinha, Cá? Maria Sandra falou: eu sempre amo suas aulas, falta eu pôr em prática. Vamos pôr em prática. O que você está esperando, minha querida? Não espere, não deixa para depois, que você pode fazer hoje. Vamos correr atrás, vamos fazer. Vamos embora, vamos colocar em prática. Se precisar de curso, eu estou à disposição. Eu tenho curso online, eu tenho curso presencial. Então dá para você fazer um ou outro. Investimento na gente nunca é demais, é sempre bom. Você não perde nada. Isso você pode ter certeza. Um beijo bem grande, fica com Deus. Até a próxima.